que eu venho falar hoje com vocês é um assunto extremamente sério, mas também é muito importante, que é o assédio sexual no ambiente de trabalho. Isso acontece, infelizmente, e por incrível que pareça, ele é comum. Não é só a questão simples de que a gente usa, né, como padrão de filmes e de novelas do empresário contra funcionário, mas pode ser de mulher para homem, de homem para mulher, pode ser horizontal, de pessoas do mesmo grau hierárquico, ou vertical, da pessoa superior em relação ao seu de cargo inferior. Infelizmente é comum. Por que é comum? Porque não é só a questão do sexo propriamente dito para gerar o assédio sexual. Não é a conduta do coito, mas toda e qualquer situação que a pessoa se sente coagida, como por exemplo, comentários de como você está linda hoje, com uma conotação um pouco diferente. Toda situação não se diz respeito só ao gesto, à atitude em relação àquela pessoa, mas como aquela pessoa recebe aquele comentário, aquele elogio, ou enfim. Às vezes só o jeito de falar com aquela pessoa pode dar a conotação de assédio sexual. Lembrando que assédio ele é uma conduta reiterada daquela situação para gerar uma indenização por dano moral. O assédio sexual, ele pode ser através, como eu estava dando o exemplo, de um elogio, travestido aí de uma conduta um tanto quanto sexualizada ou de uma maneira com que a pessoa se sinta não confortável com aquele elogio que está sendo proferido a ela. Então pode ser como você está bonita, essa roupa salientou o seu bumbum, gostei muito, essa cor combina com você, hein? E aquelas piscadinhas, aquele olhar malicioso, aquele jeitinho. Uma forma também de assédio sexual, e aí já próximo às vias de fato, já é aquela questão da pessoa ficar um pouco até mais tarde e ter toque no sentido de tocar o braço, pode até evoluir já para uma conduta que a gente falaria que seria um caso de estupro, tá? Mas esse é um caso extremo. Mas todas aquelas questões assim, de um toque no braço, às vezes até um tapinha no bumbum, isso acontece, infelizmente. O jeito do beijo, às vezes não é um beijo na bochecha, é um beijo já mais próximo à boca, ou já pegando um cantinho da boca. Todo esse tipo de conduta, ela pode gerar assédio sexual. Quando a pessoa não se sente à vontade com aquele gesto da pessoa, aquele gesto já induz um sentido um pouco diferente. Isso é simples de provar? Não, infelizmente isso não é simples de provar. Todo esse tipo de conduta, ele é extremamente complicado de provar, mas principalmente as pessoas têm a tendência a não falar, porque a pessoa se sente envergonhada, porque a pessoa acha que ela que induziu aquela conduta, ela permitiu com que aquilo acontecesse. Então, até ela entender que a culpa não é dela, que ela não tem nada a ver com isso, às vezes até já prescreveu. Uma coisa importante é que se você estiver sendo assediada, é importante você fazer um boletim de ocorrência e eventual representação. O assédio sexual, ele é crime, e é crime sim. Então não se cale. Outra coisa importante, para todas as empresas que sofrem denúncias de assédio sexual em especial, que é o tema do vídeo de hoje, é importante observar junto ao RH se está tendo e-mails quanto a isso, se já teve denúncia, se já teve em conversas do WhatsApp, em grupos de empresa. Normalmente tem aqueles emojis, aqueles clipados, aqueles memes que você tem uma conduta sexual ativa. Então assim, evitem permitir que isso aconteça nos grupos da empresa, em trocas de e-mails. Monitorem isso, porque muitas pessoas estão sendo assediadas ali e não é percebido. É importante conversar com o pessoal, tomar cuidado com o procedimento. Se houver a denúncia, converse com as pessoas, não em conjunto, uma pessoa em frente da outra. Ainda mais a vítima de assédio, ela se sente vítima mais uma vez quando você coloca o assediador bem em frente a ela. Então, evitem esse tipo de conduta, porque pode até aumentar a quantificação do dano moral. É importante também verificar a mudança de humor das mulheres,
às vezes até a mudança de vestimenta, porque às vezes a pessoa vem com uma roupa um pouco mais decotada, ou vem de regata, ou com algumas roupas mais justas, e ela passa a vir com roupas mais largas para não mostrar muito o contorno do corpo. Então tudo isso pode impactar. É importante treinar o RH para isso, mas não só, se tiver um departamento jurídico dentro da empresa, também que esse departamento jurídico seja sensível a todas essas situações. Infelizmente, até hoje, há mulheres sendo vítimas de assédio e por isso mulheres não se calem. Conversem com o seu superior, com o encarregado, com o dono da empresa, com o pessoal do RH, com o departamento jurídico. Busque informações com um advogado de confiança. Façam sempre um boletim de ocorrência em relação a tudo isso que está acontecendo com vocês. É importante também verificar se essa conduta de assédio está gerando um problema já de crônico de ansiedade, de depressão, de toque, e isso pode, inclusive, em eventual processo judicial, ser motivo de reparação. Todo tratamento médico relacionado às consultas, relacionadas a medicamentos, enfim, todas essas questões também correlatas a toda a situação de assédio, elas geram sim direito à indenização, tanto na parte moral quanto na parte material. Espero que vocês tenham gostado.